E aí, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Ceboloide aqui. Mais um vídeo aí de Pop Playtime. Agora eu vou tentar trazer aí um pouco de informação sobre os personagens, né, que estão presentes no jogo. Espero que vocês gostem. Deu bastante trabalho de fazer, mas é isso aí, rapaziada. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aí o que vocês acharam do vídeo, valeu? Então é isso, rapaziada. Fique com o vídeo aí. Falou! O ano era 1984, e a Playtime CEO já era conhecida por seus brinquedos inovadores, mas nenhum deles se conectou tanto com as crianças quanto seu mais novo lançamento. A Playtime CEO tinha orgulho de enfim anunciar o seu mais novo brinquedo, o Huggy Wuggy. Descrição: esse brinquedo foi projetado para possuir qualidades calorosas e apreciativas, um brinquedo que era destinado a proporcionar o amor por meio de abraços. Mas por que esse brinquedo persegue e ataca o jogador no capítulo 1 de Pop Playtime? Um brinquedo que se tornou o mascote da empresa, feito para ser o amigo de todos, agora te persegue pelos dutos da ventilação da fábrica, tentando te matar a todo custo. Essa é a história do experimento 1170. História: Huggy Wuggy foi criado em 1984 e que rapidamente se tornou popular entre todas as crianças. O fundador da Playtime CEO pretendia criar um brinquedo que pudesse te abraçar para sempre. A aparência de Huggy é de uma criatura alta, coberta de pelos e com grandes braços e pernas. Suas mãos têm grandes tiras de velcros e os pés possuem 4 dedos, incluindo os polegares, embora estejam fundidos e não possam se mover individualmente. Sua cabeça é grande e contém 2 grandes olhos pretos. Em seu rosto há lábios enormes, vermelhos e brilhantes, com características cartunescas. Sua contraparte monstro permanece basicamente a mesma, com exceção de seus olhos estarem dilatados e maiores do que pretendido. Atrás de seus lábios há uma grande boca com dezenas de dentes irregulares em forma de agulha. Uma observação mais detalhada da boca de Huggy Wuggy mostra um conjunto secundário de mandíbulas localizadas perto de sua garganta. Huggy Wuggy também foi usado no projeto Big Birds Initiative. Lá ele era conhecido como o Experimento 1170. Nesse projeto, a Playtime CEO conduzia vários experimentos antiéticos e altamente ilegais, onde o objetivo dos experimentos era criar o brinquedo perfeito, e para isso eram usados seres humanos. Não se sabe ainda quem foi usado para ser Huggy Wuggy, porém o que pode evidenciar que há um ser humano dentro dele são as várias marcas de sangue deixadas quando ele cai da plataforma ao perseguir o jogador na parte final de Pop Playtime Capítulo 1. Huggy Wuggy parece ter um certo nível de inteligência, não tendo apenas uma vontade assassina desenfreada. Podemos deduzir isso levando em consideração que na parte inicial do jogo vemos Huggy Wuggy imitando o que parece ser uma estátua. Também podemos imaginar que ele se diverte com o jogador antes de matá-lo. Incidentes: uma fita editada e restrita explica o incidente ocorrido em 18 de junho de 1992. Neste dia, o experimento 1170 conseguiu escapar da Playtime CEO através de uma porta de entrega aberta. 2 funcionários testemunharam sua fuga rápida e soaram os alarmes, alertando a empresa sobre sua fuga. Ele viajou quase 800 metros da fábrica antes que uma equipe de resgate fosse enviada. Um funcionário retratado como um adulto do sexo masculino é visto dirigindo pela floresta na tentativa de alcançá-lo, dirigindo até a ferrovia que cobria a maior parte do terreno ao redor da fábrica. De forma agressiva e rápida, Huggy bateu direto no para-brisa do carro, assustando a todos. A equipe de busca consegue com sucesso atirar um dardo tranquilizante em sua perna, porém Huggy Wuggy foge de volta para a floresta. A equipe de segurança então se espalhou usando seu raio de busca aumentado em 6 quilômetros. No entanto, seus rádios tornaram-se não confiáveis porque estavam fora da zona efetiva. Um trabalhador de segurança desconhecido pode ser visto vagando pela floresta às 11h34 da noite, encontrando muitos cadáveres de veados mortos e frescos. Houve-se então um estalos antes de Huggy Wuggy aparecer olhando para ele. Está implícito que esse trabalhador de segurança foi morto. Mais trabalhadores desapareceram e está confirmado que 5 estão mortos e 6 ainda estão desaparecidos. 4 horas depois que o trabalhador foi atacado, sua câmera foi vista ainda gravando, enquanto Huggy Wuggy pode ser ouvido gritando na floresta. Segundos depois, é confirmado que Huggy Wuggy foi pego quase 4 horas após a sua fuga. Leif Pierre, o chefe de segurança, escreveu um documento explicando que Huggy Wuggy escapou da fábrica através do sistema de ventilação, afirmando que foi apenas sorte ele ter sido pego antes de ser visto por qualquer outra pessoa. Ele concluiu seu documento dizendo que ele e o departamento de inovação não ficaram satisfeitos com o que aconteceu naquela noite. A fita VHS termina com o Huggy Wuggy olhando para a câmera em frente a uma casa suburbana, supostamente seu lar adotivo, embora essa teoria não tenha sido comprovada ainda. Em outra fita, em 8 de agosto de 1995, um cientista desconhecido lista o vídeo como o registro final em relação ao experimento 1006, que também usa o pseudônimo de O Protótipo. O cientista registra o estado atual do protótipo, explicando que sua coordenação e cooperação precisas permanecem. No entanto, ao contrário dos registros anteriores, o protótipo parece estar desaparecido há algum tempo.
No fundo do registro final, pessoas podem ser ouvidas gritando enquanto os monstros vagam livremente pela fábrica. Último registro. Objeto 1006. O protótipo. Coordenação e cooperação evidentemente integram suas habilidades, assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo. Ainda que desaparecido, sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele. Sua ausência foi uma falha no processo científico, a qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância. Por isso, estou fazendo esse registro, para que esse erro não se repita. Qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro. Não estou preocupado comigo. Uma descoberta e estarei de volta. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples, abaixo de nós, entenderão ou não. Vindo. Curiosidades. De acordo com Mika Apreciado, Huggy não foi realmente inspirado por nenhum animal como um cachorro. Em vez disso, ele foi inspirado de forma não irônica por Soul Pack Kids. Em alguns momentos do jogo, podemos ver pinturas e cartazes de Huggy. Em alguns desses cartazes, a cor de seu laço muda de azul para amarelo. Huggy é considerado um ex-humano, pois uma escrita na ventilação diz: "Este não é o meu corpo". A altura de Huggy permanece inconsistente ao longo dos capítulos. Presume-se que Huggy foi quem escreveu as inúmeras palavras nas paredes da ventilação. Esta afirmação, porém, pode ser falsa, já que alguns dos escritos estão na verdade guiando você através das aberturas da ventilação, em vez de tentar enganá-lo.